Você já se perguntou por que trabalhar com criatividade é tão difícil? Oi, Best, eu sou o Jordan e se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou um homem trans e a gente conversa muito nesse canal sobre criatividade e desenvolvimento pessoal. Então hoje eu vou tentar responder a pergunta de por que trabalhar com criatividade é tão complicado? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que eu preciso fazer algumas outras. Tipo, é possível exercitar a criatividade? Todos nós somos criativos por essência? É possível exercitar a criatividade mesmo não se sentindo criativo? E muitas outras. Calma aí, esse ângulo tá um pouco esquisito. Deixa eu ajeitar vocês. Tá um pouco desarrumada a cama, calma aí que eu vou arrumar. Então, pra começar, eu quero ler pra vocês a definição do que é criatividade no Google e no Aurélio. Segundo o dicionário do Google, criatividade tem alguns significados. Número 1. Inventividade, inteligência e talento nato ou adquirido para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, no campo científico, esportivo, etc. E 2. Qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Vamos ver no Aurélio? De acordo com o dicionário Aurélio, criatividade é capacidade criadora, o engenho da inventividade. Uma segunda definição, no contexto linguístico, descreve a criatividade como capacidade de um falante nativo de criar e compreender um número ilimitado de sentenças em sua língua, mesmo que nunca tenha ouvido antes. Interessante. Mas ainda tá um pouco raso demais. Vamos dar uma aprofundada? Segundo algumas pesquisas que eu fiz, criatividade tem a ver com algumas coisas. Uma delas é como você enxerga e se relaciona com o mundo. É a sua capacidade de imaginar, é a sua capacidade de se instigar, de se perguntar. É olhar diferente pro que te cerca, pro que te move, pro que tá ao seu redor. E também tem a ver com ação e escolha. Afinal, uma ideia sem execução é só uma ideia. Se a gente pensar, por exemplo, no mundo das ideias de Platão, a gente consegue entender um pouco mais esse conceito. Então, vamos dar uma aprofundada nisso? De uma criança interior é muito importante pra gente, porque todos nós temos um pequeno bebê ali, paradinho, que foi podado, foi excluído, foi deixado de lado e que, na real, quem tem que cuidar e curar essa criança é a gente mesmo. Vou aprofundar esse rolê do autoconhecimento já. Vamos com calma. Bom, a gente já entendeu que criatividade tem a ver com autoconhecimento, com ideias, com ação, com execução, com exposição, com a sua capacidade de imaginar, de se relacionar com o mundo, de se questionar, do seu olhar diferente. Mas e aí? Isso significa que todo mundo é criativo? Sim e não. Vamos lá. Deixa eu tentar me explicar um pouco melhor, sem essa luz. Aí, deixa eu tentar me explicar um pouquinho melhor, enquanto a gente conversa. Pode ser? Basicamente, todos nós somos capazes de exercitar a nossa criatividade. Algumas pessoas nascem mais criativas que outras, isso é muito comum. Como tem pessoas que nascem mais altas que outras, tem pessoas que nascem mais bonitas que outras, tem pessoas que nascem mais criativas que outras, porque tendem a ter uma experiência de vida mais sensível e mais questionadora. Mas isso não quer dizer que se você não se considera uma pessoa criativa, você não possa se tornar uma pessoa criativa. Afinal de contas, a criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. E aí é que a gente vai falar um pouquinho de autoconhecimento. Para você ser uma pessoa criativa, para você colocar as ideias no mundo, é como se fosse uma extensão da sua cabeça. E para sua cabeça se tornar algo interessante para o mundo, você tem que expô-la, você tem que estudá-la e você tem que conhecê-la. Porque se você não conhece
o que você quer pôr no mundo, você não tem um objetivo. E se você não tem um objetivo, você não tem aonde quer chegar, é provável que você chegue a lugar nenhum. Isso tem muito a ver com como a gente se relaciona com o nosso corpo e com a nossa mente. Com o nosso corpo e com a nossa mente. Porque, gente, vivemos numa sociedade que é extremamente castradora. Uma sociedade que quer que a gente não seja criativo. Que vê a criatividade como algo exclusivo da infância. E que olha para adultos criativos e pensa, será que eu quero isso? Porque nós vivemos um sistema hierárquico. Um sistema que depende de uma hierarquia para funcionar. Então, tem gente que tem que ficar no topo e tem gente que tem que ficar na base. E se você está na base e questiona o topo, isso é um problema para eles, não para nós. Então, nós temos várias amarras sociais que refletem, inclusive, no nosso corpo. Se você tem muita tensão aqui, ou se você fecha muito a sua mandíbula na hora de falar, ou se você tem, sei lá, a língua presa ou algo do tipo, isso pode ser um reflexo das castrações que você sofre emocionalmente desde criança. Se você é uma pessoa de alguma minoria, ou se você foi uma pessoa muito criativa e foi cobrada ou ignorada por isso. Enfim, várias e várias coisas que é importante que você entenda a fim de não resolver, porque eu acho que tem coisas que não precisam ser resolvidas, mas elas precisam ser entendidas para você saber o que você quer fazer com elas. Então vamos adentrar um pouco mais no que é autoconhecimento e autenticidade. A gente conversa muito na internet sobre... A gente conversa muito na internet sobre a necessidade de ser autêntico e a necessidade de você se autoconhecer. Só que assim, se conhece o suficiente para não ser tão diferente a ponto de me incomodar. Essa é a máxima, que ninguém te fala. E eu tô falando agora na cara dura, que é assim, as pessoas vão te incentivar a ser você mesmo até o ponto em que você seja um incômodo. Em vários quesitos. Se você é uma pessoa trans, você é um incômodo. Se você é uma pessoa negra, você é um incômodo. Se você é uma pessoa LGBT, você é um incômodo. Se você é uma pessoa de uma religião diferente, você é um incômodo. E por aí vai. Então, assim, se conheça o suficiente. Isso não é uma dica, tá? É uma ironia. Se conheça o suficiente para ser autêntico na internet, mas não se conheça o suficiente a ponto de incomodar as pessoas que pregam que precisam ser autênticas. Então é um grande paradoxo da criatividade. Porque as pessoas, em geral, que falam de autenticidade de uma forma rasa e de uma forma a te convidar a fazer videozinhos pra internet, elas estão te dando fórmulas que não funcionam, que não vão te trazer um resultado, porque você não tá sendo autêntico, você tá imitando uma fórmula. A sua autenticidade, ela tem a ver com o seu autoconhecimento, com o que você sabe de você, com o que você gosta e não gosta de você, com as suas sombras, com as suas dúvidas, com a sua vulnerabilidade, com os seus desejos, com os seus anseios. Você vê aqui, eu já tô nessa jornada há algum tempo e há alguns anos. E eu vou mostrar pra vocês e colocar aqui na tela algumas das coisas que eu já criei nesse tempo em que eu fiz vários hobbies, fiz várias coisas pra tentar curar essa criança e entender aonde mais a minha criatividade funciona. É claro que a gente precisa de algumas referências nesse caminho. Então, eu vou levar vocês pra conhecer um pouquinho a minha coleção de coisas do Lui. Eu vou fazer alguns takes pra mostrar pra vocês as minhas coisas, enquanto eu explico um pouco mais o que ele quer dizer pra mim. Bom, se você não conhece o Lui, ele fez parte de uma banda muito famosa chamada One Direction nos anos de 2010, 12, 13, 14 e 15. A banda acabou e eles continuaram fazendo carreira solo. O Lui passou por várias coisas depois que a banda acabou. Não foi fácil pra ele. Ele perdeu a mãe, 6 meses depois ele perdeu a irmã. E ele demorou bastante tempo para chegar num ponto em que ele sabia o que ele queria, qual o objetivo da arte dele e por que ele estava fazendo aquilo.
Mas ele tinha uma coisa tão genuína e tão sincera sobre aquilo que ele estava construindo e honesta, que ele amarretou uma legião de fãs. Então, em 3 anos, ele fez o primeiro álbum, depois, em mais 3 anos, ele fez o segundo e agora ele tá indo pro terceiro. E eu tive o privilégio de vê-lo pelo menos 6 vezes nos últimos 3 anos. E foi uma experiência muito inquietante, em que eu conheci pessoas, eu conheci lugares, eu tive experiências que eu nunca pensei que eu fosse ter na vida por causa dessa pessoinha. E que é uma pessoa que instiga muito a minha criatividade, porque faz com que eu entenda quem eu sou, da onde eu venho, por que eu cheguei aonde eu cheguei, qual o meu objetivo de vida, o quanto a gente é parecido e o quanto a gente é diferente. E ele é uma pessoa extremamente especial pra mim. Então, resumindo, criatividade tem a ver com o seu alto potencial, tem a ver com a sua exposição e o quanto você quer trazer as coisas pro mundo. E tem a ver com solução de problemas, de objetivos. Quando você tem um problema e você acha maneiras de resolvê-lo por meio de uma ação artística, por meio de uma ação científica, não um problema necessariamente externo, mas um problema que pode ser interno, pode ser uma coisa só sua, pode ser uma inquietação. Isso tem a ver com criação, portanto tem a ver com criatividade. E quais são os trabalhos que demandam criatividade? Bom, pra ser sincero, todos. Mas, pra não ser tão desobjetivo, eu vou deixar uma lista aqui na tela dos mais comuns que tem a ver com artes, propaganda e marketing e educação. Então já prepara o seu print aí. Foi? Beleza. E aí, por fim, conclusão. Por que trabalhar com criatividade é tão difícil? Porque é um processo constante. É um processo que vai demandar autoconhecimento. É um processo que vai demandar que você se olhe o tempo todo de ângulos diferentes, que pense em possibilidades para resoluções de vários problemas o tempo todo. E é um músculo. Então, eu já vi muita gente falar sobre atletas criativos e não sobre pessoas criativas, porque é um músculo. Lembrando que, calma aí, que essa luz tá horrível. Pera. Lembrando que tem uma igreja aqui na frente, eles estão berrando. Mas, olha só, gente. Final de semana que vem. Calma aí. Final de semana que vem começa a saga Jordan na Inglaterra. Vejo vocês no próximo final de semana.